Olá pessoal, Maurício Soares, mais uma vez. Hoje eu vou ensinar para vocês uma técnica de como utilizar a câmera no After Effects utilizando desfoque. Legal? Mas antes disso, nós vamos utilizar também o Photoshop para fazer o recorte dessa foto. Bom, para vocês terem noção de como eu vou fazer esse movimento, eu vou dar um preview aqui na imagem para vocês terem a ideia de como eu fiz esse movimento, certo? Então, basicamente isso aqui utilizei o Photoshop, né, e o After para poder fazer essa animação. Legal? Mas antes de começarmos, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho, porque toda semana eu vou postar vídeos referente à produção audiovisual. Já com o Photoshop aqui aberto, já a foto, né? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos recortar essa jovem aqui do fundo, né? Essa é onde está essa igreja aqui, enfim, né? Então, com a letra Z, eu vou pegar a letra Z e vou dar um zoom bem aqui perto, aqui na bolsa dela, né? E com a letra P de pato, eu vou pegar a caneta. Se você for lá com o mouse em cima da caneta de recorte, ela é bem intuitivo o Photoshop, ele vai mostrando olha lá todas o atalho, né? Então como a ferramenta é utilizada, certo? Então estou com a ferramenta já selecionada e eu vou começar a marcar os pontos ao qual eu quero recortar. Legal? Então vamos lá. Então marcando os pontos aqui, não precisa ser tão preciso porque lá no After a gente vai fazer a animação, então vai passar despercebida alguma imperfeição que você às vezes não fez na foto, ali deixou de fazer, enfim. Então, eu vou já marcar os pontos aqui. Eu vou dar uma acelerada na câmera só para poder a gente ir mais rápido aqui com esse processo de recorte, que ele é um tanto demorado, né? Beleza, pronto, bacana. Então eu fiz já a seleção da foto, eu vou dar um Ctrl 0 para a gente poder dar uma visualizada melhor qual o recorte que nós fizemos. Então vocês podem perceber que eu fiz um ponto a ponto aqui nessa jovem, né? O que eu vou fazer aqui agora? Com a ferramenta PEF, que está localizada aqui, ó, PEF, pronto. Eu vou vir aqui, ó, eu vou selecionar agora ela, ó, com essa outra ferramenta aqui, ó, com esse ícone aqui, eu dou um clique aqui, ó. Você percebe que ela fez a seleção, legal? Se eu der um Shift Ctrl I, eu vou selecionar só ela. Então está marcado o ponto, certo? O que eu vou fazer aqui agora? No layer aqui, eu vou dar 2 cliques nessa background aqui. Por que eu dou 2 cliques? Para transformar essa foto em camada, em layer, né? Então eu dou 2 cliques, dou um OK, bacana, transformei em layer. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar essa ferramenta aqui de retangular, com o direito, eu vou dar aqui, ó, Layer via Cut. Clico nela, pronto. Eu desmembrei ó, a moça do plano de fundo. Ah, Maurício, mas ficou esse recorte aqui. O que eu vou fazer? Agora que são elas. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou selecionar a foto abaixo, se você perceber. Com a ferramenta aqui de laço, eu vim com a letra Alt e eu vou selecionar mais ou menos aqui. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou mapear todo o plano de fundo para ele poder preencher aonde estava a jovem. Beleza, selecionei. Vou clicar com o direito e com a ferramenta aqui, ó, com o comando Fill, eu vou vir aqui, ó, nesse comando aqui, eu nem sei pronunciar isso aqui direito em inglês, ó. Esse Content Aware, sei lá como é que se pronuncia isso. E eu vou dar um OK. E é com essa ferramenta que você tem que colocar, certo? Então, né, já está presetada nesse comando, eu vou dar um OK. Ele vai fazer a leitura de toda essa parte que vai ser preenchida. Ó. Ah, você pode perceber, mas ficou meio falhado aqui e tal. Legal. Qual que é o intuito aqui? Se eu tirar fora aqui, né, ela fez uma leitura aqui do objeto, né, do mais próximo possível da onde vai ser preenchida as lacunas, né, e aí eu vou habilitar a mocinha. Então, ó, se eu pegar ela aqui agora e eu der um leve movimento, ó, você percebe que ela, né, eu consigo, né, um pouco bem sutil preencher o local onde ela estava localizada. Então, essa é a grande jogada de você utilizar essa ferramenta do fio, certo? Legal. Bom, eu vou transformar essa foto numa resolução em HD, em 1920 por 1080, porque ela está muito grande a foto. Se eu colocar ela aqui com o direito, ó, ela está bem grande, está com 6 MB aqui, então não é uma foto legal para você animar
no After, uma resolução HD. Eu dou um Ctrl N. Aqui já presetado, já de cara, eu vou dar 2 cliques já no HD, que já vem aqui, ó, 1920 por 1080. Dou 2 cliques aqui. E aí ele vai me abrir aqui já uma página já em formato HD, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou dar nome aqui. É muito importante você dar nome a cada objeto que você for criar aqui no Photoshop, ou seja, nas camadas, certo? Então aqui eu já venho, vou colocar aqui moça, né, ou mulher, jovem, vou colocar jovem. Jovem. E na foto de baixo, na camada de baixo, eu vou colocar lá fundo. Legal. Com o Shift, eu vou selecionar as duas imagens. Com a ferramenta de seleção, eu vou arrastar essa imagem aqui para o formato HD. Você percebe que ela ficou bem grande, né? Se eu der um Ctrl menos aqui, ó, e Ctrl T, olha o tamanho que ficou a foto. Então eu vou dar uma diminuída, né? Um pouco mais aqui, diminuo. Não precisa ser tanto, pode deixar um espaço aqui mais ou menos para você movimentar. Pronto. Aí, legal. Eu clico 2 vezes, Ctrl 0, volto. Pronto. Ctrl menos, aí. Legal. Se eu pegar a moça aqui, a jovem, né, ó, ela tá bem, ficou bem destoada né, recortamos ela do fundo, certo? Bacana. Eu vou salvar essa imagem. Vamos lá, salvar. Isso, eu vou dar nome. Eu vou colocar aqui, layout jovem. Pronto, dá um OK. Legal, tá salvo. Essa outra aqui, ao qual eu já recortei, eu vou fechar ela, não preciso mais dela, então o que me importa é essa cena aqui. Então agora nós vamos para o After Effects e vamos dar vida a essa animação, né, essa foto, certo? Bom, já com o After aberto, nós vamos agora importar aquela imagem ao qual nós fizemos no Photoshop, tá? Então eu vou dar 2 cliques aqui na parte do projeto, 2 cliques para chamar o arquivo, ou você vem aqui em File, Import, Arquivos, entendeu? Ou já vai no atalho, 2 cliques, legal, e eu pego aqui já o layout ao qual eu criei no Photoshop e dou 2 cliques nele. Aqui por default já vem presetado, tá? Então você vai selecionar esse último ícone aqui, ó, que é o Composition Rating Layer Size, que é o tamanho, né, que você fez o layout já com as camadas, certo? Então legal. Editar as camadas, né, no estilo de camadas. Se você colocar em merge, né, merge Layer Styles, ele vai vir, a foto vai vir junta. Não, eu quero editável com os layers, as camadas. Então dou um OK. E eu dou 2 cliques aqui na imagem, certo? Bom, de cara aqui, eu vou já colocar numa visão 1. Deixa eu dar só um fit aqui para aumentar a imagem. Ctrl ponto vírgula para tirar essa marcação de régua. E eu habilito essa daqui, ó, Title Action Save, que eu acho melhor para poder fazer o trabalho de edição. Tá? Então vamos lá. Bom, eu já tenho aqui esse background que eu posso tirar. Eu tenho a jovem e o fundo, certo? Então se eu pegar aqui na jovem com a letra V, ó, está separado, certo? O que eu vou fazer aqui para dar um movimento de câmera? Eu tenho que fazer uma distância ao ponto que a imagem de fundo fique bem distante do primeiro plano, que seria a jovem, né? O que a gente vai fazer? Para a gente ter esse recurso, a gente tem que habilitar aqui, ó, o 3D, né, na camada. E na visão aqui, ó, a gente coloca 2. Por quê? Para eu ter a visão top aqui. Eu tenho a visão top e a visão da câmera, né? Que é a visão frontal que eu estou fazendo a edição. Venho aqui, dou um Ctrl ponto e vírgula para tirar assim, esse Safe Zone. Com a tecla mouse, eu vou arrastar um pouco. Né? Você percebeu que, ó, se eu clicar na tecla mouse aqui, aparece uma mãozinha, né? Então eu venho, arrasto para baixo, um pouco mais para baixo, isso. E eu vou pegar agora o fundo e eu vou recuar ele, certo? Então tecla V. Se você perceber aqui, ó, no ponto de âncora, nós temos a visão Z, X e o Y, que é o X e Y, né? Então eu vou na visão Z. Eu vou afastar a imagem mais ou menos até aqui, ó, uns quase 3.000 pixels aqui de distanciamento. A jovem também, dou uma leve, né, aproximando um pouco mais. E o ponto de âncora da jovem, eu gosto sempre de trabalhar com ele na base, porque eu acho interessante mais você utilizar o ponto de âncora embaixo para você se posicionar, rotacionar, eu acho melhor. Principalmente quando é posição com pessoas, né? Legal, eu vou no ponto de âncora, o que eu vou fazer? Eu vou habilitar a tecla Y,
Você viu que mudou lá. Se colocar V é a tecla de seleção, certo? Se eu colocar Y é a tecla do ponto de âncora. Então eu venho aqui, ó, com a tecla e vou arrastar até aqui embaixo, até na base. Se você observar o fundo, eu preciso preencher ele aqui no formato em HD, da onde está aparecendo o vídeo, né? Então vem com a tecla S, aumento a imagem, olha lá, eu vou aumentar ela, posiciono ela mais ou menos aqui assim, diminui um pouquinho mais, aí, e colocar ela aqui, ó, isso, aumentar ela um pouco, legal. E a jovem, coloca ela um pouco mais abaixo, porque ó, como ela está recortada, eu vou poder descer ela mais um pouco, deixa ela mais ou menos aqui. Bacana. Então aqui eu já tenho um certo distanciamento do objeto, certo? Entre o primeiro plano e o segundo. Eu até posso colocá-la um pouco mais adiante. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou chamar a câmera. Com o mouse, eu clico com o direito e vou colocar lá New, câmera. Aqui por default ele já vem com 50mm, que é a câmera que eu quero. Né? E aqui já está certo todos os presets que eu preciso, não mexo. Então você dá um OK e clico com o direito e habilito o objeto nulo. No objeto nulo eu vou também centralizar o ponto de âncora. Ah, mas por que você vai utilizar o objeto nulo? Porque eu vou paramentar ele na câmera, entendeu? Então eu não gosto de trabalhar só a câmera, eu gosto de trabalhar com um objeto nulo paramentado. Para mim, eu acho mais interessante. Eu dou um Ctrl Alt Home para centralizar o ponto de âncora, certo? E eu vou paramentar a câmera no objeto nulo. Legal. Habilito ela também em 3D. Com a tecla P no objeto nulo, se eu der uma posição aqui, ó, olha lá, eu movimento ela. Ó. Você pode perceber, olha lá. Então, esse é o detalhe que eu preciso para poder fazer o movimento. Ó. Movimento, se eu for para a esquerda, tá vendo? Esquerda, ó. Tá vendo que a imagem ela vai movendo, né? O primeiro plano vai movendo com o fundo, sabe? É interessante isso, porque isso se eu tivesse com ela flateada, né? Se estivesse junta com a cena, com o plano de fundo, eu não conseguiria fazer esse movimento. Justamente por isso que é interessante, quando você desmembra um personagem de um plano de fundo, você consegue dar um movimento mais preciso no After, né? Então por isso que a gente utiliza a câmera lá, ó. Tá vendo? Se eu der um movimento, ó, ela vai caminhando junto, certo? Ah, agora como que eu faço, Maurício, para desfocar o fundo? Eu vou dar um zoom lá na... Se você perceber aqui, ó, a câmera está com um ângulo de 50mm. Então o que eu vou fazer aqui? Eu preciso deixar a jovem atrás do foco, aqui, bem atrás aqui do foco. E o plano de fundo aqui, ó, eu vou deixar ele um pouco à frente do foco. Então eu tenho essa distância melhor para eu poder fazer o desfoque. O que eu faço agora? Eu vou distanciar aqui agora a câmera. Ó. Olha lá, distanciei. Ó. Certo? Olha que bacana. Eu venho, ó, a jovem aparecendo. Ó. Legal. Bom, se eu fui demais, ó, então eu tenho um ponto aqui, um limite para eu poder trabalhar. Bacana. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou habilitar o aperture aqui da câmera, que é para a gente poder fazer aquele lance do desfoque. Como eu não tenho essa imagem de fundo desfocada junto com a jovem, nós vamos fazer isso. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou habilitar aqui, ó, o Depth of Field. Habilitei. E aqui no aperture, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou habilitar o ponto de desfoque dela, ó, o meu ponto de visão, ó lá. Esse aqui é o ponto de abertura que eu tenho da câmera. Se eu for abrir mais o aperture aqui, ó, você percebeu que a menina está desfocando junto com o fundo? Agora, se eu aproximar a câmera, ó lá, eu vou focando o primeiro plano, certo? Perdão, eu vou focando o segundo plano e vou desfocando o primeiro plano. Se eu tirar aqui de novo, ó lá, ó, vou tirando lá na apertura, ó. Tá vendo? Ela está focada, eu quero que ela desfoque, ó. Eu quero que ela fique um pouco desfocada, pronto. Agora, se eu colocar a jovem no primeiro plano, aqui, ó. Legal. Eu vou dar mais abertura aqui no ponto de... Lá mais no plano de fundo, ó. No ponto de foco. E eu vou aumentar de novo a apertura, ó. Você percebe que eu estou desfocando
a jovem, ó. E aí, com a posição aqui, ó, eu vou de novo, olha lá. Ó. Ó. Vai desfocando a jovem e indo, olha, pro plano de fundo, ó. Olha lá. Certo? Ó, se eu for abrir mais aqui, se eu for colocar o ponto de... vamos colocar o ponto de âncora aqui, ó, mais ou menos na base da jovem aqui, ó. A jovem ela está aqui, né? Bem aqui, que é o ponto que eu quero. Eu vou aumentar mais o plano de fundo. Ó, eu vou aumentar ele aqui e eu vou aumentar mais a jovem, para eu poder desfocar o fundo. Ó. Você percebeu que o ponto de âncora que eu coloquei, quando eu aumento, eu vou na base, eu não preciso ir no meio. Ó. Então eu vou colocar ela mais ou menos aqui de novo. E aqui eu vou desfocar agora o fundo. Olha lá. Eu vou desfocando o fundo. Ó. Se vocês perceberem, ó, foquei o fundo e vou desfocar o fundo. Ó. Pronto. Aí. Legal. Agora, se eu aproximar a imagem, ó, se eu for aproximar mais a imagem, eu vou focar o fundo e eu vou desfocar a jovem. É como se fosse uma câmera DSL. É a mesma coisa, certo? Ctrl Z. Ó. Foquei o fundo e desfoquei a jovem. Nesse caso aqui, ó, agora eu vou distanciar, ó, e foquei a jovem e desfoquei o fundo. Tá vendo? Ó, você vê que sai um pouquinho do eixo lá. Opa. Legal. É isso. Tá vendo? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um movimento. Ó, vou lá de novo. Ah, como é que eu faço para movimentar agora? Bom, eu quero movimentar aqui tipo 5 segundos, que seja. Vamos colocar 5. No relógio aqui da posição, eu vou marcar o keyframe. Eu marquei. E lá no início eu vou marcar ele. Então o que eu vou fazer? Quero sair daqui e ir até a jovem. Então eu marco lá o ponto final e eu vou arrastar agora. Ó. E é isso que eu quero fazer. Pronto. Legal. Aí. Então nós temos o movimento. Ó. Eu vou até usar aqui um Easy. Vamos dar até um movimento mais rápido aqui na câmera. Vou pegar o ponto de curva e vou colocar ela saindo mais rápido e indo devagar, certo? De novo, olha lá. Sai lá da igreja. Ou eu posso até colocar mais aqui, ó, até mais no alto aqui. Ó. Colocar mais no alto aqui da igreja. Isso. Até distanciar um pouquinho mais. Para dar mais foco nela. E vou mais para o alto. Aqui, mais ou menos aqui assim. E aí eu posso ir também um pouquinho para a direita. Mais ou menos aqui, ó. Bem aqui, mais ou menos no centro. Pronto. Dou um play. Deixa eu colocar em third aqui para um pouco mais rápido. Em full, né? Aí. Olha lá. É isso que eu quero fazer, tá vendo? Ah, mas a mocinha ficou mal alocada. Claro, a gente ajusta ela aqui agora. Ó. Então vou colocar ela um pouquinho mais para baixo. E eu posso aumentar ela um pouquinho. Um pouquinho mais. Aí. Legal, mais uma. Olha lá. Focou e desfocou o fundo, tá vendo? Ó. Aí. Ah, eu quero que a câmera fique dando um movimento. O que a gente faz aqui? Eu vou usar uma expressão na própria câmera, que é em orientação, que eu vou usar todos os eixos, que seria o X, Y e Z. Essa orientação aqui é para os 3 eixos, entendeu? Então, eu vou, com a tecla Alt, eu clico nele e aqui eu vou usar um wiggle, que é uma expressão que a gente utiliza para poder dar movimento. Ó. 0, uma variação para 0,3 pixel, que é bem suave o movimento. Ó. Ela vai, olha lá. Você vê que a câmera está movimentando, ó. Entendeu? Ah, vamos deixar um pouquinho mais rápido. Aí sai lá, isso. Aí vem, vamos colocar aqui um pouco mais, agora dou um zoom. Um zoom aqui para dar um movimento. Dou um movimento mais aqui, ó. Aí eu desfoquei. Um pouquinho mais para a direita, para a gente fazer um meio termo aqui, ó. Aí vai. Aí distancia mais um pouquinho. Aí eu jogo mais para cá. Distancio, mais ou menos aqui, ó. Você está vendo que ela vai distanciando
O primeiro vai desfocando o segundo plano e o primeiro plano quando você dá um movimento. Por quê? Porque eu já deixei presetado aqui o foco ao qual eu quero dar o desfoque, né? Eu venho, aí vai nela. Só que o que acontece? Lá na curva você tem que prestar bem atenção. Está muito rápido aqui, então eu vou diminuir aqui um pouco para ela não ir tão rápido o início. Aqui é a mesma coisa. E aqui eu distancio um pouquinho mais, para ficar mais suave o movimento lá na curva. Olha lá. E de novo, vai nela. Volta. Ah, tem um outro ponto aqui também. A gente pode fazer assim, ó. Clique, seleciona todos os keyframes, clica com o direito. Todos os keyframes. Clica com o direito e vem aqui, ó. Keyframe interpolação, ó. Você vai colocar ele em linear. Pronto. Agora sim. Olha lá. Focou. Eu fui nela, ela desfocou o fundo. Ó. Tá vendo? Então, basicamente isso é um movimento. É bem interessante esse tipo de movimento que a gente vê em muitas animações esse tipo de situação, né? Ó lá. Veio nela, focou a jovem, foi para frente, foca lá, aí distanciou, né? E assim vai. Então, isso você pode fazer com qualquer situação, né? Uma foto que você acha que é legal animar. Né? A gente vê em muitos comerciais também que utilizam esse tipo de animação. Espero que tenham gostado. Curta a nossa página, ative o sininho, porque toda semana eu vou postar vídeos relacionados à produção audiovisual. Legal? Te espero lá. Um grande abraço.